Gente, estamos de volta, né? Então, quem está nos assistindo, quem está aqui presencial, bem-vindos de volta. Vocês lembram que eu parei na parte aqui do menu iniciar, né? Vamos ver o que mais que falta. Agora falta pouquinho. Sabem o que é isso aqui, gente? Ó, essa imagenzinha que tem no topo à direita do menu iniciar? Bom, aquilo ali é chamado genericamente de avatar. E é uma imagem que representa o teu usuário, né? Então você pode trocar essa imagem, mas talvez o que tem a chance mesmo de ser cobrado em prova é que o avatar funciona com um atalho para te levar até o painel de controle no item contas de usuário. Aqui, ó, eu vou abrir o menu iniciar, vou clicar no avatar. Vocês podem ver que ele me leva ao painel de controle exatamente em contas de usuário, de tal maneira que eu possa, se eu quiser, alterar as características da minha conta, né? Eu posso criar uma nova conta, eu posso trocar a senha, eu posso trocar o tipo de conta que eu tenho. E um monte de coisinhas ali, tá? Então o avatar, nada, tem o que se perguntar, né? Se eles quiserem. Bem, depois continuando aqui, ó, toda essa parte escura, tudo isso aqui é chamado de atalhos rápidos. Porque é isso que eles fazem. Se você observar, ó, eu tenho aqui um atalho rápido para minha pasta pessoal. Ela tem o meu nome. Eu clico ali, vou direto na minha pasta. Tem atalho para documentos, imagens e músicas. Vocês sabem, dentro da minha pasta pessoal tem uma subpasta. Documentos, imagens, músicas, vídeos. E aqui eu já tenho alguns desses atalhos rápidos que me levam lá. Uma maneira de agilizar o teu trabalho. Bom, aqui não vai cair na prova, né? Atalho para jogos, isso não vai cair, gente, eles não vão questionar. Quem é computador? Computador é o Windows Explorer que cai direto no item computador. Então isso aqui na verdade é um atalho. Vocês sabem quem é o Windows Explorer, aquele da pastinha amarela, aquele ícone que a gente viu agora minutos atrás, né? Que tinha aqui na inicialização rápida, com o símbolo de uma pastinha amarela. Se você clica aqui, ele te leva até o Windows Explorer no item computador, tá? Aqui temos atalho para o painel de controle, para os dispositivos e impressoras. Sempre que você quiser instalar um novo equipamento físico, você pode ir por aqui. Gente, vocês sabem o que é programa padrão? Ou o que são programas padrão? Mas eu acho que vocês devem saber sim. Talvez vocês não estejam lembrando. Programas padrão são programas que você pode ter vários em seu computador, mas um deles tem que ser o padrão. O Windows ele trabalha com 3 programas padrão de fábrica. O navegador padrão, o e-mail padrão e o chat... Não, 4. O tocador de música padrão, o navegador padrão, e-mail padrão e chat padrão. Vê se vocês podem me ajudar. Qual é o tocador de música padrão do Windows 7? Windows Media Player. O navegador padrão, quem era? Internet Explorer. Aquele azul porcaria, mas era o da Microsoft. Na época, ela só tinha esse navegador, então ele vinha de fábrica como padrão. Mas é claro que vocês sabem, se eu instalo um novo navegador, eu posso pedir para alterar. Ou eu entro aqui, né? Programas padrão, eu digo, ó, a partir de agora eu quero que o meu navegador padrão seja outro. Você muda lá. O programa de e-mail padrão no Windows 10, no Windows 7 não vinha mais, tá? Você teria que instalar algum programa de e-mail primeiro, para daí torná-lo padrão. Vocês não querem me perguntar assim, mas e o Outlook Express? O Outlook Express só vinha no Windows XP. Ele vinha com o Windows no Windows XP. Depois a Microsoft descontinuou o Outlook Express e transformou ele no Windows Live Mail, que tinha que ser baixado de graça pela internet. Então, o Windows 7 já não vinha mais de fábrica com nenhum programa de e-mail, tá? E eu falei programa de chat padrão. Agora eu vou passar vergonha de novo. Era, na época, o Windows Live Messenger, né? O Messenger, que a gente usava na época. Hoje em dia ele já foi descontinuado, mas à época era considerado o programa padrão, tá bom? Então é isso, gente. Essa parte escura, né? Tem o que se perguntar. Ela está cheia de itens menores, mas eu acho que não é difícil. Provavelmente vocês vão lembrar disso aí na hora. Bom, o último item que está faltando chama-se opções de desligamento.
E na verdade vocês tomem cuidado porque aqui você tem dois botões. O botão desligar e uma setinha ao lado, né? Isso aqui compõe então um conjunto de 7 opções. Olha que coisa curiosa. Somando desligar, que é o primeiro, e quando você aponta o mouse aqui para a setinha, ele abre mais 6 opções. Vocês sabem que opções a gente encontra ali em opções de desligamento? Pois é, ali diz, ó, trocar de usuário, deixa eu ir na ordem, fazer logoff, bloquear o computador, reiniciar, suspender e hibernar. Vamos ver se é verdade? Abrir aqui o menu iniciado do Windows, a gente já vê, ó. Desligar está aqui, né? Mas se eu aponto o mouse para lá, outras 6 opções aparecem. Vê se vocês podem me ajudar. Para que serve trocar o usuário, gente? Cuidado que parece fácil, mas tem uns detalhezinhos. Quando eu troco de usuário, o que acontece? Você vai dizer, troca de usuário? Troca um com o outro. Mas o que acontece com o primeiro? Ele fecha primeiro a conta do usuário atual e daí troca de usuário. Ou ele troca de usuário imediatamente sem fechar a conta do primeiro. Você tem que arriscar. Ele não fecha. Então ele faz a troca de usuário sem fechar. Portanto, 2 ou mais usuários podem manter suas contas abertas ao mesmo tempo no Windows. É só trocar de usuário direto que ele permite. E fazer logoff. Troca de usuário também, mas esse aqui é diferente. Antes de trocar, ele fecha a conta do primeiro. Entendido? Portanto, quantas opções de troca de usuário o Windows 7 tinha? 2. O trocar usuário, que troca sem fechar, e o fazer logoff, que troca fechando. Ele fecha a conta do primeiro usuário e aí leva a um segundo usuário, né? Se a pessoa quiser, tá? E bloquear, gente, o que faz? Não vale dizer assim, bloquear, bloqueia, mas eu quero saber justamente o que quer dizer o bloqueio. O bloqueio é um bloqueio visual apenas, fica uma tela na frente e você não vê o que tem por trás dessa tela de bloqueio, ou o bloqueio é de processo. O computador fica bloqueado, pausado e não processa mais nada até desbloquear. E agora, bloqueia. Quando entra em bloqueio, o processador fica em estado de pausa. Temporariamente os processos não são mais processados, fica pausado, ou quando bloqueia, os processos continuam funcionando, mas há um bloqueio visual, você não vê o que está acontecendo, mas está tudo lá atrás, por trás da tela está tudo normal. E agora, qual das duas? É esse de visual. Quando você bloqueia o computador, os programas continuam normais. Se você estava ouvindo, se uma música estava tocando e você bloqueia, a música permanece tocando. Se você estava baixando um arquivo pela internet e o download está em andamento e você bloqueia, o download continua. Ainda bem, né? Porque imagina, você está baixando alguma coisa importante, de repente você esquece e bloqueia. Imagina se ele parasse, poxa, que desperdício, né? Não, ele não para. E outra, no bloquear, o que vocês acham agora? Quando eu coloco o meu computador para bloquear, ele consome mais energia, consome menos energia, ou consome a mesma energia de quando estava desbloqueado. Essa é capiciosa assim, né? E agora? Consome mais? Eu acho que você não vai cair nessa, mas não faria sentido. Se eu estar bloqueado, ele vai consumir mais energia? Não deve ser. Consome menos? Não sei, você pode achar que sim, mas a realidade é que ele consome igual, nem mais e nem menos, porque o computador continua no mesmo status que ele estava, apenas uma tela é colocada na frente, mais nada, entendido? E como é que faz para desbloquear? Senha, porque vai aparecer uma tela pedindo a senha de desbloqueio. Escreve e aperta Enter, se a senha for corretamente escrita, você volta para onde? Para o ponto em que estava no momento que você bloqueou. Volta tudo como estava ali. Os teus programas continuam normais, né? Tá bom? Bom, aqui o resto é mais fácil, né, gente? Reiniciar. O que faz o reiniciar? Eu quero ver. Para não ficar demorando muito, espera aí que eu já preparei um slide com todas essas 7 opções. Vê aí se vocês concordam. Desligar. Está correto dizer que ele fecha todos os programas, encerra o Windows e daí desliga o computador nessa ordem?
fecha os teus programas abertos. Encerra o Windows. Muitas vezes até nesse momento ele aproveita para se atualizar. E no fim de tudo ele desliga o computador. Né? Tá, próxima. Trocar de usuário, vê se você lembra. Troca de usuário, fechando ou mantendo aberta a conta do primeiro? Mantém aberta, né? Então troca, sem fechar os programas, mantém a conta aberta do usuário. Fazer logoff não. Fazer logoff, troca de usuário, mas vai fechar todos os programas do usuário atual e encerrar a sua conta. A sessão é fechada e aí ele permite em seguida uma troca de usuário, só que o primeiro já foi embora, o primeiro já fechou a conta, né? Bloquear, vê se vocês lembram que eu falei? Bloqueia a conta do usuário, porém mantém todos os programas abertos e no mesmo ritmo que eles estavam. Não há economia de energia, tá, gente? Detalhe, viu? Isso pode ser que vocês não saibam. O bloquear é o único que tem tecla de atalho. Você bloqueia direto. Qual é o atalho ali? Vocês dá para ver daí onde vocês estão? Dá, eu consigo ver daqui, vocês conseguem também. Windows L. Da onde que vem? Lock. Lock em inglês significa bloquear. Windows L faz todo sentido. Ou seria Windows B? O que vocês acham? Não, as teclas de atalho do Windows vêm do inglês, né? Windows D de Show Desktop, Windows L, Lock, bloquear. Quer ver? Windows, deixa eu ver o que mais tem assim que é fácil de demonstrar. Windows F, vocês sabem o que fazia? Find era o atalho para você procurar alguma coisa no Windows, pesquisar, né? Então é tudo em inglês, tá, gente? Mesmo que o examinador coloque assim, considere o Windows 7 em português brasileiro. O fato de ser o Windows em português brasileiro não muda os atalhos. Eles continuam em inglês, certo? Deixa eu ver, depois tem o reiniciar, que eu já falei para vocês. Encerra tudo, desliga e liga. Não, esse eu não tinha falado, né? Acho que eu não tinha falado, mas reiniciar, encerra todos os seus programas, desliga o computador e reinicia, né? Liga de novo e volta novamente. Suspender e hibernar é que eu, na minha opinião, são os mais detalhados, assim, que é bom você evitar fazer confusão. Vocês sabem, gente, o que acontece quando suspende? Tem ali o suspender, né? Tá aqui a explicação. Quando você clica em suspender, o Windows mantém a sessão na memória RAM. Isso significa que os teus programas abertos permanecem abertos. Nada vai ser fechado. Você pode ver que tem algumas coisas que fecham. Alguns fecham, outros não fecham, né? O suspender não fecha os programas do usuário. Porém, ele vai desligar alguns componentes menos importantes do teu computador. Os componentes menos importantes são 4. O monitor de vídeo, o disco rígido, os coolers, né? As ventoinhas, os ventiladores internos de refrigeração e a rede Wi-Fi. Ela vai cair. Então, a internet cai. O monitor de vídeo é desligado, o disco rígido para de girar e as ventoinhas, os ventiladores também param de girar. Sendo assim, se ele desliga 4 elementos do teu computador, ele consome mais energia ou menos? Menos, é por isso que a gente diz que ele entra em baixo consumo. Ele passa a economizar energia desnecessária, não fica gastando à toa, né? E ele está ligado ou desligado ainda? Na tua opinião, quando você suspende o computador está todo desligado ou ele está semi-desligado? Ele está semi-desligado, gente. Na verdade, ele ainda está em operação, ainda está consumindo um pouco de energia. É por isso que ele volta muito rápido. Se você clicar em qualquer tecla do teclado, em questão de 2 ou 3 segundos, o Windows 7 volta ao ponto em que estava. Tá bom? Então, a suspensão é ótima quando você deseja dar uma saída rápida no meio do expediente, mas você vai voltar em seguida. E nesse ínterim você não quer desperdiçar energia, né? Por exemplo, você saiu para almoço, saiu para uma reunião, foi ao banheiro. Pô, ir ao banheiro, será que vai demorar? Talvez nem precise, mas almoçar e ir em uma reunião eu acho que seria interessante suspender. E entra num baixo consumo, ele consumir só 25%, talvez até um pouco menos do que o normal. Entra realmente num modo econômico, tá? E volta ao ponto em que estava quando você retornar. Outro, que é o último aqui, hibernar. Vocês sabem o que acontece quando escolhe hibernar?
Várias coisas. Primeiro, todos os teus programas abertos, a sessão vai ser salva no HD. Ele pega, se você tivesse assim com 10 janelinhas abertas, ele pega as 10 janelas e transfere tudo para uma área especial do disco rígido. Quando você instala o Windows, ele separa uma região do disco rígido para fazer isso. Então ele pega todas as janelas abertas e transfere para o HD e desliga o computador, gente. Bom, se eu estou falando que desliga, eu acho que você subentende que não há consumo de energia, né? Enquanto está hibernando, consumo zero. Posso só fazer uma pergunta que eu estou na dúvida? Por que que antes de desligar, ele transferiu as janelas para o disco rígido? Porque quando eu ligar de novo, ele vai lá no disco, lê e devolve novamente para a memória. E os programas que estavam abertos antes da hibernação, voltam abertos. Olha que curioso. A hibernação não fecha os programas, mas é um método engenhoso. Não fecha, porque antes de desligar, ele transfere para o disco e desliga. Então, o que estava na memória vai fechar tudo, mas ele salvou uma cópia no HD. Enquanto agora estiver em hibernação, não tem consumo, mas quando eu ligar de novo, ele puxa os arquivos do disco e restaura e eu volto ao ponto em que estava. Nem que seja um mês depois. Ele ficou um mês em hibernação, sem consumir energia, e eu volto ao ponto em que eu estava um mês atrás, exatamente ali. Pode falar. Se tiver mais... Ótimo. Oh, ótima pergunta. Olha que parabéns, boa pergunta. Porque a gente sabe que o Windows tem aquela troca de usuário. Então, quando troca, não fecha os programas, certo? Digamos que a Ana entrou primeiro no computador e abriu um monte de janelas. 30 minutos depois chegou o Pedro e diz assim: Ana, você pode só me dar uma licencinha? Você chega para lá, eu troco de usuário e mexo algumas coisas, depois já te devolvo. Mas o Pedro, esse cara que eu estou falando, é meio sacana. Ele pediu para a Ana deixar ele entrar no computador, lembrando que a Ana abriu algumas janelas, né? E aí ele trocou de usuário. Portanto, os programas da Ana continuam abertos e o Pedro começou a abrir os dele. Lá pelas tantas, o Pedro manda hibernar. Essa é a tua dúvida. O que acontece com os arquivos do Pedro, os programas do Pedro, vão ser gravados no disco e o computador desliga. E o da Ana? O que vocês acham? Também. E quando alguém hiberna, ele hiberna para todo mundo. Então os programas da Ana vão ser jogados no HD, os programas do Pedro também, em áreas distintas, para não misturar, e o computador desliga, zero de consumo. 3 dias depois, pode até ser isso, um mês depois, liga o computador de novo. Quando volta, bom, quem foi que hibernou? O Pedro, então volta no Pedro. Mas o que era da Ana vai ser restaurado também. Então agora, um mês depois, tem os programas do Pedro e atrás os que eram da Ana. É só trocar de usuário de novo que a Ana volta ao ponto que ela estava, não perdeu nada. E nem tampouco o Pedro. Interessante isso, né? A hibernação é bastante confiável, tá, gente? Um único detalhe, não tem tecla de atalho. O único que você consegue fazer direto é o bloqueio. Os outros, você vai precisar ir com o mouse ali e escolher, tá? Bom, deixa eu fazer uma coisa. No slide anterior eu já tinha passado aqui, eu estava vendo, eu coloquei umas questõezinhas de prova, porque a gente já acumulou bastante conhecimento aqui, né? E eu selecionei umas questões, gente, deixa eu pedir que vocês me acompanhem. Vamos tentar resolver, né? Pode talvez não ser exatamente da banca que vocês vão enfrentar, mas eu peguei de bancas semelhantes. Essa aqui, por exemplo, é a FCC. Uma banca de nível bem alto. Vocês devem conhecer a Fundação Carlos Chagas. Quando eles organizam concurso, vem umas questões fortes assim, tá? Não que essa seja, porque também eles dosam, né? Às vezes é uma questão mais fácil, às vezes mais difícil. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre a barra de tarefas do Windows 7 e assinale a alternativa correta. Pode-se movê-la para qualquer uma das extremidades da tela e também posicioná-la no meio. Vamos lá, a barra de tarefas pode ser movida para qualquer uma das extremidades e também no meio? Não, aí no meio forçou a barra, são 4 opções apenas, né? Então o número 1 está errada, a parte final ali está errada. Pode-se mudar a ordem dos ícones dos programas que estão fixados, clicando
e arrastando-os para a posição desejada. Vocês sabem que tem a inicialização rápida com os atalhos fixados. Você pode trocar a ordem deles com o mouse, né? Arrasta assim. Essa segunda está certa. É possível abrir um atalho fixado na barra de tarefas através do atalho Win mais o número, onde o número deve ser a posição sequencial do atalho na barra. Windows 1 para o primeiro, Windows 3 para o terceiro, Windows 9 para o nono. Funciona? Funciona, é assim mesmo, né? Certíssimo. E 4, ao apontar o mouse para o botão mostrar área de trabalho, que botão é esse? Mostrar área de trabalho. O último lá no canto, né? Aquele filetezinho, tá? Ao apontar o mouse para mostrar a área de trabalho, as janelas abertas ficarão transparentes. Sim, desde que o efeito pique e a sua placa de vídeo colaborem, né? Nem todo o computador, mas elas podem ficar. Se clicar no referido botão, as janelas abertas serão minimizadas. Minimizadas. E se clicar novamente, as janelas voltarão à sua posição inicial. Pois é, eu também concordo que isso aí gerou uma polêmica danada, porque quando você clica no botão, as janelas não são minimizadas, elas são ocultadas, certo? Mas, deixa eu pedir desculpa para vocês, em nome dessa banca, eles consideraram essa número 4 como certa. Quer ver? D era 2, 3 e 4. Então a quarta ali, gente, mas eu diria assim, meio que sob protesto, porque quando você clica no botão, as janelas não são minimizadas, elas são escondidas, né? Elas estão no mesmo lugar, mas se tornam invisíveis. Porém, eles não consideraram isso. E pelo que eu tenho de informações, não foi derrubada a questão. Eles não anularam essa questão aí, tá? Meio chato, porque eles deveriam ser rígidos. Se eles fazem perguntas e eles querem precisão na resposta, então eles deviam ter precisão na pergunta também, né? Eu fico devendo para vocês. Essa me foge do controle, tá? Ó, número 3. Na barra de tarefas do Windows 7, a inicialização rápida oferece um espaço para os programas utilizados com mais frequência, os quais podem ser acionados com apenas um clique do mouse. A inicialização rápida oferece um atalho, um espaço para os programas que você usa com mais frequência? Acho que sim, você pode entender que basta você arrastar e acoplar esses atalhos fixos na inicialização rápida e depois você abre eles com apenas um clique, né? Ah, não, essa aí tá certinha, sem problema nenhum. Próxima. Um funcionário da empresa MDE criou uma planilha e a nomeou como financeiro MDE. Entenderam? Um funcionário criou uma planilha e salvou com o nome financeiro MDE. Entretanto, salvou-a sem preocupar-se com o local. E quando precisou abri-la para incluir algumas informações, não conseguiu mais localizá-la. Criou uma planilha, chamou de financeiro MDE. Quando ele precisou achar de novo, não achou mais. Qual a melhor opção abaixo para encontrar esse arquivo? Procurar em ajuda e suporte do Windows. F1, né, que chama ajuda e suporte, o que vocês acham? Não, né, isso não vai te ajudar. A ajuda não serve para localizar arquivos perdidos. Procurar nos documentos. Bom, eu sou capaz de aceitar que tem chance dele ter salvo em documentos? Ele não sabe onde salvou, mas ele poderia, mas também pode não ter, né, gente? Então essa eu colocaria em espera. Ele quer a melhor opção. Essa é uma opção, eu não sei se tem algo melhor, vamos ver. Procurar em computador, utilizar a pesquisa indexada do Windows 7 ou procurar na área de trabalho. Essa agora vocês têm plenas condições de responder. Qual a melhor forma de encontrar um arquivo perdido no Windows que é assim? Se você souber o nome dele, financeiro MDE, usem a pesquisa indexada. Ele já vai encontrar instantaneamente quase, em menos de 1 ou 2 segundos, ele tem condições de achar, né? Aliás, a pesquisa indexada foi criada justamente para esse fim. Letra D, com toda certeza, tá? Não se trata de um componente da barra de tarefas exibida na área de trabalho do Windows 7. Barra de tarefas,
Uma dessas aí não é um componente. Botão iniciar, faz parte da barra de tarefas? Pô, esse é um dos mais famosos. Área de notificação, onde fica, se ela existe? Área de notificação. Vocês não devem lembrar, gente, mas se a barra de tarefas está aqui, a área de notificação é a parte quase que final, né? Existe. Atalhos fixados. Sim, que até se chama inicialização rápida, ou atalhos fixados, dá para aceitar assim. Barra de status das tarefas e mostrar a área de trabalho. Qual deles? Mostrar a área de trabalho tem? Mostrar área de trabalho. Aquele filetezinho que faz o efeito pique, sim, aquele botãozinho se chama assim. E barra de status das tarefas. Se você observar bem, esse nome não existe, né? É o que deve ser assinalado. D, barra de status das tarefas, é um nome. Então, olha como é difícil, porque às vezes você está lá meio nervoso durante uma prova e é difícil conseguir lembrar de tanto nomezinho detalhado, né? Mas tá aí, cai em prova, pelo menos a gente precisa ser realista, tem chance de cair de novo, tá? Qual o efeito no sistema operacional Windows 7 ao pressionar as teclas Ctrl mais ESC? Alternar as janelas, Ctrl ESC alterna? Executar o Windows Explorer, fechar o programa atualmente aberto, Ctrl ESC fecha, reiniciar o Windows, não deve ser, a gente acabou de ver que daquelas opções de desligamento só tem o Windows L, né? Que pode ser por atalho, essa daqui já eliminaria. Não. Ou abrir o menu iniciar. Ctrl ESC, gente. Letra E, né? Letra E, eu vou fazer aqui, ó, Ctrl mais ESC, abre, aliás, ele abre e fecha. Se você apertar de novo, ele acaba fechando, tá bom? Pode ver assim, então, não é tão fácil, né? Porque a gente tá... Isso aqui, você tem que considerar, foi visto hoje. Tá fresquinho na tua memória. Se a gente pensar assim, poxa, daqui umas semanas, até chegar o dia da prova, a gente esfria, você perde o ritmo. Então, o que parece uma questão ridícula de fácil, é pura ilusão. No dia da prova, um muro enorme se abre na tua frente. É mais difícil passar por cima dessas perguntas, tá? De qualquer jeito, a gente viu aqui então, né, o menu iniciar. Eu tinha mostrado para vocês as opções de desligamento. Tem mais umas questões, eu vou fazer também, tá? Ó, gente, com base no Windows 7, edições Professional, Enterprise ou Ultimate, que são as versões completas do Windows, suas características e ferramentas, analise as assertivas abaixo como verdadeiro ou falso. Número 1, ao selecionar a opção suspender, no menu iniciar, a sessão é salva na memória RAM. Então, se a sessão é salva na memória RAM, continua tudo como está, porque os programas já estavam na memória RAM. Se está salvo na memória, continua do jeito que estava, tá? A sessão fica salva na memória RAM e o computador é colocado em um estado de baixo consumo de energia. Quando você suspende, ele entra no modo de baixo consumo de energia, porém, ele mantém os programas abertos na memória, você tem que lembrar, certo ou errado? Certo, certíssimo. Quando eu suspendo, os programas permanecem abertos, mas alguns componentes secundários do computador são desligados. O monitor, o disco rígido, a conexão de rede e os ventiladores, né? A parte de refrigeração é desligada. Então ele entra em baixo consumo. Tá certo. Um atalho pode ser fixado tanto na barra de tarefas quanto no menu iniciar. Puta, agora é com vocês. Memória. Um atalho pode ser fixado na barra de tarefas? Pode. Pode ser fixado no menu iniciar? Como? Na parte de cima do menu, depois daquele divisor, né? Tudo que está acima está fixado, certo? Ok. 3. A área de notificação. Lembra o que era a área de notificação? Na barra de tarefas é a parte final ali, aqueles íconezinhos do lado direito, tá? A área de notificação pode exibir a qualidade do sinal Wi-Fi caso o computador esteja conectado a este tipo de rede. Pode ou não pode? Tá, mas como é que ele te mostra que a qualidade está boa ou média? Pelo número de barrinhas que ele pinta, né? São 5, tiver com 3 está médio, 4 está bom, 5 está ótimo. Sim, você vê
a qualidade do sinal. Perfeito, certinho. E 4, gadgets. Eu não me lembro. Lembro que eram gadgets? Sim, no início da aula a gente viu aqueles. Quais eram os 9 gadgets, gente? Relógio, calendário, manchetes do feed, tempo, quebra-cabeça, bugiganga, exatamente, bem isso, bugiganga. Aí tinha tempo, tinha quebra-cabeça, Windows Media Center, não sei, deixa eu falar de novo aqui. Calendário, relógio, tempo, quebra-cabeça, manchetes do feed. Windows Media Center, medidor de CPU, faltam 2, tem que chegar em 9. Apresentação de slides e... Não tem. Não, aquilo lá são as notas autoadesivas, que visualmente parece um gadget, mas não são. Fica uma coisinha, tipo um post-it amarelinho, aquilo não é gadget, por incrível que pareça. Eles não se encaixam, não são considerados, né? Apesar de ser parecido. Bom, faltou um aqui que agora eu não me lembro mais, mas a gente viu lá, deixa eu ver, medidor de CPU, manchete do feed, tá entre um desses, tá bom? Ele está dizendo aqui, gente, que gadgets são recursos do Windows 7 ligados diretamente à segurança e proteção do sistema. Quebra-cabeça, não tem nada a ver com segurança e proteção. Manchetes do feed, tempo, medidor de CPU, não é segurança, é desempenho. Windows Media Center é entretenimento. Apresentação de slides é entretenimento. Não tem. Se você procurar lá, dos 9, nenhum, né? Nenhum tem a ver com segurança e proteção. Portanto, quais são os verdadeiros, os certos? 1, 2 e 3, então é B, né? Ó, letra B, provavelmente. B mesmo. Teríamos acertado. Outra, essa aqui vocês vão, meu Deus, vão dar risada agora, bem fácil. No Windows 7, qual a função da combinação de teclas Windows L? Abrir o Internet Explorer? Windows L? Não. Abrir o Windows Explorer? Também não. Qual que é o atalho? Que Internet Explorer não tem atalho para abrir. Assim, direto. A menos que você fixe ele na barra na inicialização rápida e ative pelo número, né? Windows 1, Windows 2, Windows 3, daí tudo bem. Senão não tem atalho direto, gente. Mas sabia que o Windows Explorer tem atalho? Qual? Chuta. Que não é nem um chute, é dar um toquinho pro gol, assim, tá na beira do gol. Qual é o atalho para abrir o Windows Explorer? O Windows Explorer é a tecla Windows mais Windows E de Explorer. Sim, é verdade. O Windows E, ele vai abrir tantas janelas do Windows Explorer quantas você quiser. Aperta o Windows E que ele faz, tá? Muito bem. Então, ele está falando Windows L, não Windows E. Não seria a letra B. Equivale a clicar no botão iniciar? Não, né? Botão iniciar é só a tecla Windows, sem o L. Faz o logoff. Mãe do céu. Windows L faz logoff da conta. Não? Não. Ou bloqueia a conta do usuário atual. Porque é lock, quer dizer bloqueio, né? Putz, era talvez a menos... Porque eu acho que essa letra D é a isca. Botaram ali para puxar o pobre do coitado que não está bem preparado. Resposta é a letra E, tá bom? Aproveitando, gente, pode ser que vocês não saibam de um evento que aconteceu aí no passado, e eu não comentei nada na aula de hoje, que bom que apareceu essa questão para eu me lembrar que eu não tinha lembrado de falar no meio da aula, tá? Ó, no Windows 7, ao teclar Ctrl Alt Del, vocês usam isso de vez em quando? Ctrl Alt Del? Putz, muito comum, né, fazer isso. Então, quando você tecla Ctrl Alt Del simultaneamente na área de trabalho do Windows, é apresentada uma tela que permite reiniciar o computador, trocar a senha do usuário atual, abrir o gerenciador de tarefas, fazer logoff. Bom, ele quer saber quais desses 4 itens estão corretos. É o 1, 3 e 4, 1 e 4, 2, 3 e 4, somente o 3, que é abrir o gerenciador de tarefas, ou todos os 4. Você pressiona Ctrl Alt Del. Aparece uma tela que permite. Qual dos 4? Ou quais, né? Porque pode acumular. Vamos ver? Eu vou fazer aqui, daí vocês me acompanham, tá? Ctrl Alt Del. Ó,
apertei, apareceu uma tela bonita, azul e tal, que permite bloquear o computador, trocar o usuário, fazer logoff, alterar a senha da minha conta? Posso? Sim. Querendo trocar, clica aqui. Iniciar o gerenciador de tarefas. Tem mais alguma coisa? Tem. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Pois é, aqui eu tenho desligar. E aqui, ó, nessa setinha aí, tem reiniciar, suspender e hibernar juntos, né? Você pode escolher. E isso aqui, vocês sabem o que é, ó? Do outro lado. Tá vendo aqui que tem mais um botão? Isso aí é a facilidade de acesso, tá? Que é para pessoas com necessidades especiais. Para quem não entendeu, o ícone representa uma cadeira de rodas, um cadeirante. Então, para quem tem necessidades especiais, pode ativar facilidades de acesso, como o narrador, a lupa, um tema de alto contraste, aumento do tamanho da fonte na tela. O Windows, ele te ajuda. Se você não enxerga bem, não ouve bem, ou não se movimenta muito bem, você tem facilidades de acesso. Você clica ali, escolhe qual delas, e ele te ajuda, né? Mas, provavelmente, uma pessoa sem necessidade especial não vai querer usar, porque atrapalha. Você põe o narrador, ele começa a falar. Você está lendo ali, não precisa, né? Alguém te ajudar. Mas para quem precisa de ajuda, pode ser bem legal. Ah, eu acho que agora ficou fácil. Diz aí para mim, gente, qual é a certa? Pelo Ctrl Alt Del, daria para reiniciar o computador? Sim. E trocar a senha do usuário? Tinha ali, sim. E abrir o gerenciador de tarefas? Tinha. E fazer logoff? Também tinha, na verdade, todos, né? Olha, não sei não, mas acho que a que menos parecia ser a correta. Todos. Acho que tem coisa ali que talvez não tivesse. Tem sim. O Ctrl Alt Del mudou. Ei, peraí, até eu poderia perguntar. Vocês não achavam, por acaso, que Ctrl Alt Del era para entrar no gerenciador de tarefas? Não tinha alguém que ia, talvez, pô, achava que era essa. Vocês estão parcialmente certos. Porque até o Windows XP, aquela versão mais antiga do Windows, era assim. Ctrl Alt Del entrava direto no gerenciador de tarefas. Daí você via as janelas abertas, uma ou outra que talvez estivesse travada, podia finalizar, né? Aquelas coisas. Só que o Ctrl Alt Del mudou. Quando o Windows 7 foi lançado, a Microsoft reprogramou o atalho. Tá, gente? Então não é mais assim. Ctrl Alt Del não serve mais para entrar direto no gerenciador de tarefas. Pelo contrário, ele entra numa tela, daí ali você decide onde você quer ir, tá?